Na verdade, a gente está falando do sistema de transporte, que talvez seja uma das questões mais importantes, delicadas, e que mais influencia o sistema de planejamento da cidade. O transporte público ele é condição para acesso a todos os direitos. Quem vai procurar um serviço de saúde, quem vai para a escola, muitas vezes que fica distante, quem vai para a faculdade, ou seja, o acesso ao direito à educação, o acesso ao direito ao trabalho, muita gente usa o sistema de transporte para ir para o trabalho, o acesso ao direito à cultura, é uma condição básica de acesso aos demais direitos. Então, a gente está falando de um sistema fundamental. E o modelo de transporte influencia a cidade como um todo. Vai influenciar, na verdade, a gente tem visto, nos últimos anos, a diminuição do número de passageiros no transporte público. E essa diminuição decorre exatamente porque é um sistema caro e ineficiente de péssima qualidade. Isso empurra a população ao uso do transporte individual. Isso não é uma questão de faixa de renda, né? Na verdade, no Brasil, quem pode comprar um carro, às duras custas, manter um carro, vai e compra um carro. Sendo que muitas cidades do mundo, e mesmo no Brasil, existe um incentivo do sistema público às pessoas usarem o sistema público, inclusive, para diminuir o carro. E aí depende da faixa de renda, né? As pessoas, mesmo que teriam condições, utilizam o sistema público. Mas, para que isso seja possível, e isso traz qualidade em termos, né, da diminuição do trânsito, da facilidade de deslocamento, da diminuição da poluição sonora, da poluição do ar. Isso traz toda uma série de consequências, mas, para que isso seja possível, é importante que o sistema seja bom e que seja barato. A gente tem aí a população que usa do sistema de transporte, e muita gente usa do sistema de transporte na cidade de Campinas, fala e reclama constantemente dos problemas que enfrenta. E o que a gente tem visto é que esses problemas têm se agravado, na verdade, né? Ao invés de resolver, tem se agravado. Então, se reclama dos ônibus lotados, os ônibus que quebram, as linhas que passam, que não contemplam aí a dinâmica dos bairros, se reclama bastante, né, a decisão de demitir os cobradores, que tinha claramente uma visão de enxugamento de custos, né? Isso essa é uma decisão de quem nunca pegou ônibus, porque os cobradores não apenas cobram a passagem, mas auxiliam as pessoas. Quem se lembra da moedinha batendo, né? Quer dizer, que o motorista, o cobrador, ele auxilia o motorista a verificar se a pessoa já desceu, auxilia o motorista no caso de uma pessoa com deficiência, ou seja, tem toda uma dinâmica que o cobrador auxilia o motorista. Mas diante dessa decisão da demissão dos cobradores, o que foi feito foi a implantação desse sistema eletrônico, porque o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação contra a dupla função, porque o cobrador, além de dirigir, ele cobrava a passagem. Agora, esse sistema eletrônico, ele também não funciona. Nós temos várias reclamações de pessoas que foram utilizar o QR Code, e o QR Code não funcionou porque molhou, porque desbotou, porque simplesmente não funcionou. Pessoas que vêm de fora de Campinas não conseguem usar o transporte. Isso traz impacto terrível na vida das pessoas, pensando que Campinas é uma referência na região metropolitana em termos de acesso à saúde. Nós temos o Hospital da Unicamp, que é um hospital de referência estadual, e que muita gente vem para cá para utilizar esse sistema, traz impacto em termos do turismo, ou seja, é uma série de fatores que a gente vai vendo que impacta a cidade de várias ordens e de várias naturezas. Eu acho que é importante a gente acompanhar esse processo de licitação. A Minha Campinas fez uma série de metodologias para avaliar a opinião das pessoas sobre o transporte. No meu gabinete, nós também fizemos esse processo de consulta pública, temos várias reclamações, várias questões, e o que eu queria colocar como fundamental é que eu acredito que nesse processo é importante que a ótica da população apareça, que as demandas e a ótica da população apareçam. Eu falo isso porque eu estava lendo aqui o documento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e existem algumas manifestações, a manifestação, por exemplo, da Federação das Empresas de Transporte, que coloca manifestações válidas, mas também é da ótica da empresa que presta o serviço. Então, também a gente precisa ver, porque se algumas questões forem levadas em conta aqui, talvez a gente tenha uma passagem ainda mais cara. E eu acredito que não é essa a ótica que nós queremos. A ótica que essa
essa comissão tem que trabalhar é a partir o questionamento do processo de licitação, a partir dessa que é uma denúncia grave em relação à questão do direcionamento da licitação, esse modelo de monopólio e principalmente a questão da qualidade do transporte. A gente precisa pensar pensar modelos de transporte público que atendam às necessidades que vão aí favorecer a cidade como um todo. Então, eu só queria acho que é importante a gente diferenciar essa ótica, porque hoje nós temos uma das passagens mais caras do Brasil e um sistema extremamente ineficiente. Então, estamos aqui à disposição, vamos trabalhar em cima disso, acompanhar. Acho que a gente precisa ter um cronograma, né? O Nelson já apontou algumas questões. Ao que parece a INDEC não confirmou presença ainda, né? O que a gente lamenta, né? Enfim, né? É muito ruim que a cidade está sendo administrada dessa forma. A gente já fez uma série de questionamentos aqui ao secretário do Transporte, o Barreiro, mas a gente continua aqui o processo e vamos aí junto com esses atores da sociedade, o IDEC, Minha Campinas, o Ministério Público, enfim, as associações, as organizações de pessoas com deficiência. Acho que é importante que a gente esteja junto para a gente pensar um modelo de transporte que garanta o direito à cidade. Obrigada.